Oi gente, eu sou a Sara Batista e hoje eu estou aqui na TV Estadão representando a Capitu. A Capitu é um novo projeto do jornal que vai tratar de diversos assuntos com um olhar feminino. E hoje eu estou aqui com atletas e ex-atletas para conversar sobre futebol, porque esse ano faz 30 anos que foi formada a primeira seleção feminina de futebol. Então eu vou apresentar aqui as convidadas. Primeiro a Gabi Nunes, que é atacante do Corinthians, jogou na seleção sub-17, sub-20 e na seleção principal. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, obrigada pelo convite. Do lado dela está a Nildinha, que também é atacante, jogou nas Olimpíadas de 96 em Atlanta e hoje trabalha na Comissão Técnica do São Paulo. Boa tarde a todos e prazer estar aqui. Prazer. Agora a Roseli também foi atacante na primeira seleção, foi medalhista de prata em Atenas em 2004. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, obrigado pelo convite e vocês estão prestigiando o futebol feminino. E por último, a Suzana, que foi no lateral na primeira seleção e hoje em dia ela trabalha no Centro de Práticas Esportivas da USP. Tudo bem, Suzana? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Bom, como eu mencionei, a primeira seleção de futebol feminino só foi formada em 1988, algumas de vocês participaram, e o futebol feminino ficou até proibido de 1941 a 79, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi participar da primeira seleção, como é que era o futebol feminino naquela época, enfim. Então, naquela época pra gente era tudo difícil, né? Como até hoje em dia está sendo, teve uma melhora muito grande no futebol feminino, mas nós ralamos muito para conquistar o nosso espaço em 88 e fomos acho que foi o primeiro, foi para a China, fomos para a China e ficamos em segundo lugar lá do torneio. Na China foi um torneio pré-mundial, né? Exatamente, experimental. Uhum. Acho que tem uma coisa que era difícil, porque o período era de transição, então você saía de uma situação política, né, extremamente difícil, que era da ditadura, né, para uma abertura, e a mulher não tinha um papel de destaque dentro da sociedade. E o futebol feminino, ele acontecia quase que nos guetos, né, que era bem na periferia das extremidades. Então, lá no Bororé, né, lá na Zona Leste. Então, assim, era bem as extremidades. Então, não era só a questão da visibilidade que se tem hoje, né? Era todo um processo que você enfrentava de como as pessoas te viam e, ao mesmo tempo, o quanto que você se incomodava ou não com o processo de discriminação que existia. Uhum. E tinha, ao mesmo tempo, pessoas que eram vamos dizer assim, apoiadoras, que gostavam, que tinham prazer, que era capaz de organizar as coisas a partir dos recursos próprios para garantir que a gente participasse dos eventos. Uhum. Né? Então o seu Ramiro pegava as meninas, colocavam na perua da transportadora para levar para o jogo. Uhum. Era a favor, né? A gente jogava a troco de favor. Às vezes você conhecia alguém da equipe, precisava de gente para compor, para formar o time de campo, juntava as equipes para poder fazer a apresentação do campo. Era porque quase no improviso. acontecia muito o futebol de salão. Uhum. O futebol de campo, ele veio em função do salão. Se você pegar a década de 80 na Federação Paulista de Futebol de Salão, você vai ter 3 campeonatos todo ano. E a Federação de Campo não organizava isso. A Federação nem reconhecia o futebol. Uhum. Então eram as pessoas que tinham o secretário, a SEMI, que organizava, assim, que na década de 80 teve um papel importante na organização dos eventos do futebol feminino. Uhum. Que acho que aí tem alguns artigos aqui que traz o nome do secretário, de quem é que organizava os diferentes torneios que eles faziam. Uhum. Porque a Federação de Futebol de Campo, ela não organizava naquela época. Uhum. Então a Roseli fala de uma abertura, de um avanço, e acho que ela consegue viver mais isso. Uhum. Mas na nossa época, eu levava roupa para lavar em casa, a primeira equipe que eu jogava. A gente arrecadava dinheiro para pagar o transporte para poder chegar até lá. Uhum. Trabalhava durante a semana, você guardava o dinheiro
para você ter no final de semana para chegar até o lugar do jogo. É isso que eu ia perguntar, era difícil se manter só com futebol? Vocês tinham outros empregos? Futebol? Futebol era prazer. Não era. O futebol matava a nossa fome. E a gente tinha, assim, praticamente o apoio da família, né? A família nos ajudava muito. Depois, mas também pelo menos eu, sofri um pouco com a minha família. Por o futebol não ser pra mulher, né? Eles achavam isso, mas nós nascemos jogando futebol. A gente não tinha, pelo menos eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser jogar o futebol. Era o meu divertimento. A gente vai ver um vídeo agora que a Cici e a Márcia Tafarel gravaram contando uma história das Olimpíadas de 96. Aí depois vocês comentam o que vocês acharam. Um fato que ficou guardado muito na minha memória foi em 1996, quando a gente estava em Atlanta disputando as Olimpíadas. O nosso retorno estaria programado em voo comercial, né? Logo depois da fase de classificação. Na fase de grupos, né? E nós jogaríamos contra a Alemanha. Precisando só do empate. Do empate, exatamente. A gente precisaria empatar para poder ir para a semifinal. E era um jogo muito difícil, onde a Alemanha já tinha nos goleado de 5-0, se não me engano, no Mundial de 95. Então era um jogo muito difícil, onde ninguém acreditava que a gente passaria da fase de grupo, né? Que era um grupo muito difícil. Faltavam, acho que uns 10 ou 15 minutos para acabar o jogo. E a minha amiga aqui... Eu mesma que fiz o gol de empate. Fez o gol de empate, que nos levaria para a semifinal da Olimpíada de Atlanta. E aí, com esse empate, a gente conseguiu a classificação para a semifinal, o que gerou um grande problema para a CBF, né? Já que o nosso voo comercial já estaria... programado de volta para o Brasil antes do término da competição, né? Antes das semifinais e finais. Mas esse jogo da Alemanha foi um jogo que realmente marcou a gente de uma forma muito positiva, porque a gente criou um problema muito grande para a CBF, né? Que não acreditava que nós... Não só a CBF, mas... Quem acompanhava o futebol feminino sabia que a adversária Alemanha é uma adversária muito difícil para a gente superar. E a gente conseguiu empatar o jogo e eliminar as alemãs da competição e a gente conseguiu seguir em frente. Graças ao gol da Cici aí no finalzinho do jogo contra a Alemanha. E aí o que foi que a CBF fez depois? Teve que... A CBF... tem que contar a história toda. A CBF, para reverter o problema de transporte, o que eles fizeram foram colocar o time feminino junto com o masculino, que o time masculino conseguiu o 3º lugar, né, a medalha de bronze. A gente acabou perdendo o jogo contra a Noruega de medalha de bronze, mas a gente voltou no mesmo voo fretado que tinha para os meninos, né? Os meninos tinham um voo fretado junto com a imprensa, que voltaria logo depois da Olimpíada de 96. Então, a CBF sanou o problema de transporte, colocando a gente no voo fretado que os meninos iriam... Eles falaram que era como se fosse um tipo de premiação, né? Exato. Eles levaram... Eles falaram assim que como prêmio por ter chegado nas semifinais, né, dos Jogos Olímpicos, a gente retornaria ao Brasil com a seleção masculina. Então, para você ver o comentário que a Cici e a Tafarel, que elas estão falando, que já era difícil com a nossa família. Imagine você já na CBF. Na CBF eles torciam contra a gente. Eles não queriam futebol feminino de jeito nenhum. Se não, que nem, já passando um pouco para 2004, quando já entrou o René Simões, aí melhorou 100%, que a gente só tinha preocupação só de jogar bola. A gente não tinha preocupação de ficar pensando em passagem, se a gente ia, como a gente ia viajar, se era de barco, sei lá, me desculpe a palavra, se era de jegue. Lá eles tratavam a gente praticamente assim. Foi difícil também com a CBF pro futebol feminino.
Nildinha, o que você sentiu indo para a Olimpíada em 96, chegando perto da prata? Então, a história delas duas foram mais atrás que a minha. Ainda peguei a Roseli. Ela eu não cheguei a jogar, mas vim com a Roseli de 96 para cá, né? E sempre foi igual, elas falaram, muita dificuldade, né? Ainda em 96 ainda deu uma melhorada pelas histórias que elas contaram lá atrás. Deu uma melhorada, mas também não foi tanto. A gente ainda continuou muito tempo até o René Simões chegar e dar uma melhorada boa para nós, entendeu? Mas até então eu também peguei essa fase ruim aí, de que a CBF também nunca foi de ajudar a gente em nada. E participar das Olimpíadas nessas condições, tinha mais um gostinho de vitória por ter conseguido chegar lá, ou tinha mais um gostinho amargo de não ser valorizada, de ter perdido a medalha no último menino? As duas coisas, né? A gente quer sempre ganhar e mesmo não sendo valorizadas, não ganhando nada, que antes a gente não ganhava nada, era uma diária que mal dava para se virar, né? E daí a gente, com muito amor, né? Porque a gente jogava por amor mesmo. E aí, se consegue a vaga, se vai para a final, ia ser muito bom. Infelizmente, ficamos em quarto, né? Não ganhamos medalha nessa época, mas foi uma experiência muito grande. E Roseli, como é que foi a experiência de ganhar a prata em 2004 em Atenas? Foi uma conquista pra gente inédita, né? Porque nunca que eu esperava que o futebol feminino ia estar nesse patamar. É o que eu falo pra vocês. Nós fomos para a seleção, para as Olimpíadas, sem preocupação em nada. Sem preocupação no que a gente ia ganhar, sem preocupação que você tinha que usar uma camisa e depois devolver, usar um top ou usar uma chuteira, e depois você tem que devolver isso. Não, o René Simões falou, aqui vocês só vieram só para jogar bola. Foi o que nós focamos nisso e pensando também nas nossas companheiras que nós deixamos aqui no Brasil. Que a gente ganhando alguma coisa lá, ia ser bom aqui também para elas. Foi isso. Se você pensar um pouquinho, a evolução, né, as meninas contando, eu não estava tão perto, então assim, em 88, você perguntou a diferença, a gente treinava, a gente não ficou em Teresópolis, né? Não, nós ficamos no CEPAM. CEPAM, e a gente treinava na casa do marinheiro, que era ao lado, então a gente tomava café, saía e ia andando para lá, fazia o treino. Voltava do treino, já vinha no trote, tomava banho, lavava a roupa, punha secar. Porque senão no outro dia você não tinha uniforme para treinar, porque eram 2 jogos, né? Terminava a gente foi para Grande Comari 15 dias antes, né? Então assim, tem uma série de evolução que você consegue identificar as evoluções que ocorreram, elas dependem muito mais das pessoas que assumem os cargos, né? E que tem uma proximidade e um respeito para com as meninas. Ela não parte da instituição. Eu acho que esse é o grande dificultador para o futebol feminino ganhar força no nosso país. É a falta de respeito que a instituição tem para com as meninas. Eu vejo dessa forma. Porque o esforço das meninas, independente das diferentes gerações, né? Ela sempre ocorreu, porque as meninas têm prazer em jogar. E elas jogam com orgulho de estar representando o país. Pode perguntar até para ela, que é mais nova, né? Você tem o prazer, toca o hino, se arrepia, né? Então, eu acho que isso não muda. O que muda é as pessoas, a comissão técnica, a forma que é feito o trabalho, como que é feito antecipadamente, um planejamento. E não é só o respeito com a pessoa, mas o respeito com a organização do trabalho, a que você se propõe a fazer. E fica muitas vezes contando com o que ela tem de qualidade, o que a outra tem de qualidade. Não valoriza o todo, o processo.
Né? Então a Rô fala, a gente estava preocupado em valorizar, em fazer alguma coisa lá para melhorar as condições aqui. Então, quem vai para lá na comissão, muitas vezes não tem esse olhar. É mais um espaço, é mais uma forma, se elas se derem bem, isso entra para o meu currículo. Mas não tem a preocupação desse olhar que vai trazer o feminino junto. O feminino só cresceu quando ele foi para as universidades. Né? Então aí cresceu, quando começou em centros esportivos, que aí você teve uma massificação dentro da prática. Mas em termos de estrutura, é bem amador ainda. Até se você for pensar que a primeira seleção só aconteceu 30 anos depois do primeiro mundial do masculino, né? Mas o masculino já era tri. Se perguntar, a roupa, você lembra da roupa? A gente recebeu o que é a sobra de outras seleções masculinas. A gente foi pra China, um baita calor, e a gente com camiseta polo, de manga comprida. É, masculina. E Gabi, como é que tá isso hoje? Você sente, a partir do que elas estão contando, você sente que teve uma evolução? Elas contando, eu fico até um pouco, tipo, privilegiado de ter hoje, né? Porque elas falaram que não tinha. Hoje melhorou muito isso, questão de ter na seleção, já tem roupeiro que cuida, né, das roupas, também gente que cuida extra, a gente só vai, como ela falou, pra jogar. Até em clubes também, em clubes brasileiros, agora também já tem uma estrutura de ter gente cuidando de parte fora, de roupa, essas coisas. Então, eu fico privilegiada, mas eu acho que é por elas também, porque se não fosse por elas ter lutado pela gente lá atrás, por tudo isso, por ter ido lá nas Olimpíadas, mesmo com todo mundo contra. Então, as mais novas, a gente fica muito grato porque elas fizeram isso, porque se elas não tivessem feito isso, a gente não teria nada hoje. Então, deve tudo a elas, né? Legal. E, bom, a Libertadores agora está com uma regra de que os times que vão disputar o campeonato precisam ter um time feminino também. Eu queria saber o que vocês acharam dessa medida, qual que é a avaliação de vocês, todas? Eu acho legal isso, mas eu acho que foi também um pouco isso sob pressão. Eu queria que fosse eles tomassem essa atitude de fazer o feminino. Praticamente eles estão sendo obrigados a fazer isso. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Acho que isso só fortalece. Pensando em quem está praticando hoje, eu acho que é uma possibilidade a mais para as meninas de terem um respaldo a partir do clube. Né? Mas isso não é uma garantia que vai acontecer. Né? É uma possibilidade. E eu concordo com a Rô também, que eu acho que deveria partir da própria instituição brasileira. Não depender dos organizadores do evento, uma obrigatoriedade. Né? É que tentou-se de tantas formas e eles inviabilizaram que agora parte por uma outra forma que é mais, vamos dizer assim, dura. Você quer participar, você tem que ter uma estrutura e bancar essa estrutura. Né? Mas eu acho que foi uma das coisas boas que aconteceram no futebol feminino desde de muito tempo aí, que a gente nunca teve nada, né? Ouviam-se falar sempre no Santos, nas meninas que jogam no Santos, que sempre tiveram um tratamento profissional, igual o masculino, né? Depois veio aí o Corinthians, né? Que já estão acho que uns 3 anos, né? Nessa aí também. E agora vem o São Paulo também para poder fortalecer isso aí também. Igual ontem. Ontem eu fui no 2º seminário na Federação Paulista, né? E lá tinha um rapaz que é da Liga Espanhola. E a Espanha foi campeã mundial no Sub-17 agora. E ele estava mostrando lá pra gente, tipo, o exemplo, o time do Barcelona, que eles acolheram tanto o futebol feminino, que até a foto oficial era intercalado um rapaz e uma menina. Um rapaz, o jogador mesmo, os caras do profissional junto com as meninas do time. E isso aqui no Brasil, para acontecer, eu não sei quando será. Né? Eu não sei se no Corinthians acontece já,
Porque às vezes, eu joguei no Corinthians também, né, em 2008, e a gente treinava no mesmo CT, eles no campo de lá, a gente no do lado, mas a gente não podia nem olhar. Interagir. Não podia nem olhar para eles, entende? E hoje lá fora está sendo assim. Será que aqui dentro um dia vai ser assim também? Porque o que foi discutido ontem, que eu achei muito bacana, é que esses clubes, como hoje foi forçado a ter o futebol feminino, que, custa ser igual? Não custa. Se eles tiram um pouquinho de lá e ajuda a gente aqui, é todo mundo uma família, todo mundo está brigando pela mesma coisa, que eles nos ajudem a ser da mesma forma, entende? Eu acho que eles não descobriram ainda a coisa, porque o que move o futebol é a questão do dinheiro, né? É o poder. E eles não vislumbram uma perspectiva no feminino, de ser rentável. Aí vem aquilo que você falou, basta uma pessoa entrar no futebol feminino, mas uma pessoa que realmente goste do futebol feminino, porque quando a pessoa gosta, ela vai fazer por você. Que nem o Modesto lá do Santos, quando ele estava no Santos, era, coisa linda. Por quê? Porque ele ama futebol feminino. E espero que os outros clubes também tenham uns presidentes que amem também, para poder nos ajudar, porque às vezes a gente apela mesmo, gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente, porque é difícil, eu não sei porquê, a gente tem medalha, tem campeonato. Antes podia até reclamar, não tem agenda o futebol feminino, mas hoje tem. Hoje tem tanta coisa no futebol feminino e eles não olham para nós. Mas eu acho que tinha que ter mais, Nilda, porque Claro. como uma empresa vai investir no futebol feminino, sendo que não tem um calendário, não tem uma agenda? É difícil. Não, Ele o vai, calendário agora já tem, porque então, assim, não, tá tô tendo falando o quê? O ano que vem vai ter. Tem Brasileiro Série A1, tem Brasileiro Série A2, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, é o que eu tô falando, tá tendo agora. Sim, agora. Por quê? Antes uma empresa ia investir no São Paulo com um campeonato só, aí então, no outro ia acabava? Não, tô falando de agora, porque agora Se a tem gente- um calendário. Se a antes não gente tinha. pegar, vocês estão falando, isso que vocês estão trazendo, tem aqui os jornais. Se a gente olhar, é de 86, da Secretaria Municipal de Esportes, tem a relação de eventos. Quando vocês falam que é quem está fazendo a gestão, que precisa pensar num modelo diferente para o futebol feminino, eu acho que é disso que a gente está falando. É como se faz a gestão desses eventos para que se torne comercialmente, né, atrativo para acontecer. Você falou da estrutura. No Juventus, a estrutura que a gente utilizava a fisioterapia, a gente já usou o campo, a gente tinha contato com os atletas batiam bola às vezes com a gente, e é a década de 80. Né? Então, assim, não depende. Eu acho que tem pessoas e pessoas. Qual o olhar que se dá para o clube? E os caras, eles achavam ótimos os resultados que a gente tinha. Eles ficavam admirados. A gente jogar com eles, eles curtiam. A gente ia conversar, trocar ideia com eles, era super aceito. Né? Mas era Juventus. Né? Em termos de, vamos dizer assim, o status de um Corinthians, de um Santos, era diferente. O Juventus era um moleque travesso, ele aprontava para as grandes equipes, né? Então... E Gabi, você que está vivendo isso agora, assim, o que você achou da medida da Libertadores? Então, eu achei muito interessante também, mas também tem que ter muito cuidado, né? Porque não é só você pegar um time, dar a camisa e pôr as meninas e tá ótimo. Acho que não, tem que começar tudo certo, uma gestão, cuidando certo do futebol feminino, porque se começar errado, vai terminar errado. Tem que começar cuidando das meninas, dando a estrutura, que já que é time de camisa, tem estrutura, tem o valor, né, que pode ajudar. Então eu acho que se começar com cuidado no começo, tem tudo para dar certo, para outras gerações já possa poder usufruir
dessa medida que eles tomaram. E pegando esse gancho agora que você falou de outras gerações, vamos pensar um pouco de futuro. Como é que estão as suas expectativas, as preparações para o Mundial do ano que vem e para a Olimpíada 2020? A expectativa está grande, né? Eu vinha pela seleção principal, mas eu tive uma lesão, né, séria, 2 lesões no joelho. Então eu acabei ficando fora quase 1 ano e alguns meses. Mas agora, graças a Deus, já voltei, já estou pronto para jogar e agora estou com fome de bola para poder voltar um nível mais alto possível junto com elas para, se Deus quiser, estar lá no Mundial, nas Olimpíadas. Então, trabalhar para que dê para estar lá. Se não der, eu vou continuar treinando também para um dia estar igual elas, contando a história de tudo que aconteceu no passado. Gente, a Meg, que foi goleira da seleção de 96 em Atlanta também, gravou um vídeo pra gente contando uma historinha lá das Olimpíadas também, vamos ver. Mas esse foi o caso um pouco tragicômico, porque a tão esperada medalha, né, que nós esperávamos, que tínhamos perdido, né, praticamente na semifinal contra a mesma China, que fez a final faltando 7, 8 minutos, estávamos ganhando de 2-1. Mas aí, voltando, fomos para a terceira, voltando para o prédio, desci para lavar algumas roupas na lavanderia e lá estava a China, né? Acostumada a disputar os campeonatos lá deles, europeus, etc. Enfim, tirando da bolsa as roupas para lavar e as medalhas de prata caindo, né? E a minha tão sonhada medalha de prata estava ali caindo e eu não consegui pôr, né, no pescoço. Oficialmente, subindo ao pódio, falei, mas eu não vou perder essa oportunidade. Não sei falar nenhuma palavra em chinês, fiz gestos, pedi para colocar a medalha no pescoço, coloquei e não saí de Atlanta sem a medalha de prata no pescoço. Pelo menos, na minha ilusão, foi a oportunidade que eu tive. E aí, meninas, vocês já conheciam essa história? Vocês têm alguma história parecida? Eu tenho, porque a goleira da China, ela foi jogar comigo no Japão. E ela levou a medalha e eu coloquei também no pescoço. Depois colocou em 2004 de verdade. Verdade. Vocês têm alguma história parecida? Alguma coisa assim? Não, eu coloquei no pescoço mesmo só da Roseli em 2004, quando ela voltou. Porque nessa daí do René Simões, infelizmente eu fui cortada, mas a Roseli foi, e na volta foi uma festa muito grande, né? Primeiro por elas terem conseguido chegar e ganhar uma medalha, porque para nós do futebol feminino parece que o que importa é uma medalha, e nem, tipo assim, tem que ser uma medalha de ouro. Parece que para dar um up tem que ter uma medalha de ouro. Não conseguimos ainda, mas eu espero conseguir, né? Tenho total, acredito muito nelas, né? E creio que elas vão conseguir ainda trazer essa tão sonhada medalha para nós. Mas tive o prazer de colocar a medalhinha da Roseli no pescoço. Medalhinha não, medalhona. Medalhona. Diga-se de passagem, né? O esforço. Medalhona. Vocês sentem que existe ou que existiu uma comparação com o time masculino, assim, em termos de resultado? Às vezes sim, que nem quando nós disputamos, eles não ganharam nenhuma medalha, nós já ganhamos logo a de prata. Aí teve um confronto. Teve um confronto. Mesmo as Olimpíadas agora, né? Acho que umas meninas estavam ganhando e o masculino estava ruim, aí o foco começou a mudar. Começou a inverter. Legal, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Super importante, adorei nosso papo. Se vocês quiserem dar um recado final. O recado que eu quero dar é que agora em dezembro, no dia 15, vai ter o meu jogo, a amiga da Roseli, vai ser em Osasco, lá no Campo do Cometa, e chamar o público para ir lá ver o jogo, né? Vai estar a Nildinha, a Suzana, a Pretinha, a Fante, a Leda, várias jogadoras da seleção. Vai ser muito legal. Legal, gente. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a vocês, né, a chance de nos deixar falar, contar um pouco da história do futebol feminino, né?
e agradecer também agora a oportunidade que eu estou tendo de ser auxiliar técnica no São Paulo, né, no principal. Espero muito estar ajudando, agradeço a diretoria, o Belardo, a todos ali do São Paulo que está acreditando agora no futebol feminino, em um novo projeto e que a gente consiga fazer o melhor possível. Eu só queria agradecer também o convite, também ter a experiência de escutá-las, né, porque isso eu não sabia e é muito gratificante poder dividir esse... E também espero que, igual ela falou, traga essa medalha de ouro no Mundial, tanto nas Olimpíadas, para coroar tudo que já foi feito lá atrás, né, para elas também. Eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco e de rever as pessoas que, principalmente a Rô, que faz tempo que a gente se vê. E eu acho que o recado é que não se sinta cobrada. Acho que a gente precisa fazer as coisas com prazer. As meninas, elas acompanham mais o futebol, eu fico sabendo através da imprensa e às vezes conversa com elas, mas tem outras coisas que acontecem, acho que é uma outra forma de compartilhar o futebol feminino, que estando dentro da universidade é uma possibilidade de você mostrar para as pessoas, principalmente os universitários, um pouco da história, da nossa história, né? Então, estou há 20 anos no CPUSP, eu entrei no CPUSP trabalhando com futebol, e aí o programa foi modificando, mas todas as oportunidades que tem, o CPUSP, ele autoriza a representar, a participar e a levar a história para esses outros espaços. Então, acho que agradecer a direção do CPUSP que dá esse apoio também. Legal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente fica por aqui hoje. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da Capitu, segue nas redes sociais, @sigacapitu. Tchau, tchau.